Show? Então vamos lá. Hoje é a live de número 201. Na aula de hoje, a gente vai aprender como construir autoridade. Eu vou trazer para você estratégias de liderança para síndicos. Para quem não me conhece, eu sou Maílza Santos e faz um bom tempo que a gente faz aula aqui toda semana. E eu faço essa aula diretamente para os meus alunos, mas quem estiver aqui pode acompanhar e é muito bem-vindo para toda quarta-feira às 8 da noite estar aqui comigo. Já são muitas aulas, algumas delas ainda estão liberadas aqui no canal do YouTube. É importante que você assista. Por quê? Porque cada uma traz um aprendizado muito importante para quem é gestor de condomínios. Então, independente do seu momento, se você é um iniciante ou se você já é alguém de muita experiência, garanto para você que se você assistir essas aulas aqui, você vai aprender. Por quê? Porque são 14 anos de campo de batalha. 14 anos como síndica profissional e mais de 6 anos como professora, como mentora. Então, eu zelo muito pelo seu tempo e, claro, pelo meu tempo também. Então, cada uma das aulas tem aproximadamente 1 hora e 1 hora de muito conhecimento. Muitos alunos me pediram essa aula de hoje porque falam assim: professora, como que a gente constrói essa liderança dentro do condomínio? Como que a gente se faz ser respeitado dentro do condomínio? Às vezes o síndico se sente invisível, porque as pessoas olham para ele e não enxergam como autoridade. E por que que isso acontece, né? Se as pessoas não enxergam o síndico como autoridade, de repente é porque ele ainda não está exercendo a liderança que esse papel exige. O cargo de síndico exige que tenha uma pessoa ali que seja um líder. Por quê? Porque vai liderar todo o condomínio, todos os moradores, os prestadores de serviço, os funcionários. E é muito ruim quando esse líder, esse gestor, esse representante legal não tem a sua voz ouvida, né? Fala uma coisa e as pessoas ignoram, as pessoas fingem que não está escutando. Então, se tiver alguém aí que vive esse tipo de problema, coloca aí para mim no chat que eu quero ouvir, tá? Eu vou dar uma olhada daqui a pouquinho. Então, esse é o objetivo dessa aula, para esses síndicos que se sentem invisíveis e que precisam construir essa autoridade dentro do condomínio. Como é que a gente constrói, né? Como que a gente desenvolve essa habilidade que é tão importante para o cargo de síndico? Eu vou compartilhar com você algumas estratégias práticas que vão te ajudar a construir e a manter essa autoridade como síndico dentro dos condomínios. Combinado? A primeira coisa que você deve fazer é se preparar para ocupar o cargo de síndico, é claro. Não pense em estudar apenas na função operacional, apenas aquilo que se faz no dia a dia. Quando você estiver preparando para o cargo de síndico, estude também as principais habilidades de liderança e de gestão. É isso que vai fazer com que você consiga alcançar um patamar diferenciado. É isso que faz com que você seja visto, seja reconhecido pelo seu trabalho. É isso que faz com que você se torne um gestor memorável dentro do condomínio. Então, se você ainda não tem essas habilidades, eu te aconselho a buscar, porque com certeza vai fazer diferença na sua gestão. E não apenas estudar para se tornar um síndico, mas continuar esse estudo, continuar aprendendo, buscando conhecimento sobre gestão de condomínio. Por quê? Porque isso vai reforçar a sua autoridade e também a sua confiança, tá? Então, estudo a gente não para nunca. Eu tenho 14 anos de prática do dia a dia e mais 6 anos aqui como mentora, como professora, e eu não paro de estudar nunca. Não dá para parar. Se você para de estudar, você estagna, você acomoda. Então, se você quer continuar
fazendo um bom trabalho e sendo respeitado, sendo reconhecido, tendo a confiança dos seus condôminos, você precisa se preparar e você precisa continuar se qualificando, tá? Outra dica muito importante: trabalhe a sua postura e a linguagem corporal para transmitir confiança. Aqui são algumas dicas de oratória. Professora, a gente está falando de autoridade dentro do condomínio. Isso é importante? É claro que é importante. A gente precisa entender que autoridade, confiança, essas coisas, respeito, a gente não impõe, a gente conquista. E como que a gente conquista? De várias formas. Por exemplo, quando você está conversando com alguém, quando você está numa assembleia apresentando alguma coisa, ou quando um morador vem conversar com você, a postura é extremamente importante. Quando você, por exemplo, cruza os dedos, se alguém está conversando com você e você cruza os braços, né? O cruzamento dos braços significa que você não está ali, que você não está prestando atenção, que você está achando aquilo ali tudo um tédio, que você está doido para acabar aquilo ali e sair dali. É isso que significa, é uma linguagem corporal. Quando você está conversando com a pessoa e você não olha nos olhos, você está fugindo da conversa, você não está prestando atenção. Imagina, você está conversando aqui com um morador ou até mesmo na assembleia e aí a pessoa está falando com você e você está assim, ó, olhando para os lados, olhando para o teto, olhando para o chão, né? A pessoa conversando e você fugindo com o olhar. Isso vai transmitir confiança? Isso vai conectar com a outra pessoa? Não, não vai. Quando você conversa com alguém, você tem que fazer contato visual, seja numa assembleia, seja num bate-papo entre moradores, entre os funcionários ali que você está conversando com os funcionários, com qualquer pessoa. Quando você mostra autoridade, são pequenos detalhes. A postura manda muito. A vestimenta, meu Deus, quantos síndicos e síndicas, moradores que por administrar o seu próprio condomínio, relaxa na vestimenta. Aí vai receber um morador ou vai receber um prestador de serviço e desce de qualquer jeito. Desce com a roupa de academia que acabou de malhar, ou desce só de shortinho, ou com a roupa muito decotada. São detalhes que parecem bestas, mas que faz muita diferença e contribui para a imagem que você está passando. Então, toma cuidado com tudo isso. Quando você demonstra insegurança ao falar, ao explicar alguma coisa, você também está contribuindo. Por quê? Porque a pessoa não vai confiar em alguém que não tem confiança no que fala, tá? Então, você precisa fazer conexão com as pessoas que estão ali conversando com você. Existe uma regrinha de comunicação que é a regra de 73855. Não sei se você já ouviu falar, mas essa regra, ela é conhecida por todas as pessoas que trabalham principalmente com pessoas, né? Que lidam com pessoas. E é uma regrinha que vale a pena a gente conhecer e lembrar no dia a dia. Ela é uma regrinha de oratória que ela diz o seguinte, que apenas 7% das suas palavras são identificadas por quem está ouvindo você. A forma que a pessoa entende o que você está falando, apenas 7% é pelas palavras que você fala. O tom de voz aplicado a essa conversa representa 38%. 38%. Imagina. E o restante? O restante é a linguagem corporal. Você fala com o seu corpo de forma que 55% da mensagem que você passa é recebida pela forma que você gesticula, pela posição do corpo, aquela questão do braço cruzado que eu falei para você, né? Tudo isso é linguagem corporal.
a forma como você se expressa, a forma como você gesticula, a velocidade como você fala, a altura, o tom de voz como você fala, a entonação que você coloca nas palavras, o contato visual que você tem. Não ficar interrompendo o outro. Tudo isso, gente, faz parte de linguagem corporal. Tudo isso é oratória e tudo isso vai contribuir para a imagem que você quer passar. Então, o síndico dentro do condomínio, ele é uma autoridade e ele precisa ser visto como autoridade. Mas isso não tem escrito na testa, sabe? Não é como um policial que você olha a arma na cintura dele e você já enxerga como autoridade. Por quê? Porque ele tem o poder ali, né? Não é dessa forma. O síndico não vem escrito e ele não tem uma arma e ele não tem nada disso. Como que ele consegue transmitir essa imagem de autoridade? É passando confiança, é se mostrando ser o líder que aquela comunidade precisa. E para isso, soma-se todos esses detalhes, tá? Bacana! Assim que você for eleito, você precisa deixar claro quem é você, qual é o seu modelo de gestão, quais são os seus contatos e os seus horários de atendimento. Se você não fala nada, as pessoas vão fazer como querem, ou pior, como estão acostumadas a fazer. Se você entra num condomínio onde não tem regras, onde o síndico anterior, os síndicos anteriores eram pessoas que não tinham muito conhecimento, que não tinham muita regra, as pessoas falavam o que queriam, a hora que queriam, enfim, se você não doutrinar como você trabalha e qual é a forma correta de atuar dentro do condomínio, eles vão continuar agindo da forma que agiam antes. É você que tem que dizer, opa, stop, peraí, agora a gestão mudou. Eu não sei o que acontecia até ontem, era outro gestor, é ele que responde pelo mandato dele, agora está começando uma nova gestão. Eu quero que vocês me conheçam, meu nome é fulano de tal, a minha forma de trabalhar é assim, 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 aqui estão os meus contatos, por favor, se você tiver qualquer dúvida, qualquer questionamento, fale direto comigo. Não precisa ficar com dedinhos, não precisa falar para o conselho ou dentro do grupo ou ficar jogando setinhas. Não, você tem liberdade para falar comigo. Fale direto comigo. Tá aqui o meu contato, ó. Aqui está o meu e-mail, aqui está o meu WhatsApp, aqui está a forma de fazer contato comigo. Quando que eu estarei no condomínio? Eu estarei nos dias tais e tais, no horário tal e tal, eu estarei ali para falar com você. Então, se você não falar, quem é você? Qual é o seu modelo de trabalho? Quais são os seus contatos? E não impuser limites, você vai continuar sendo tratado da forma que eles faziam anteriormente. É você que tem que mostrar como é a sua forma de trabalho, tá? É muito importante que você se lembre disso assim que você se torna eleito dentro do condomínio. Outra coisa muitíssimo importante, você precisa conhecer as regras do condomínio e você precisa fazer com que os seus funcionários conheçam as regras e os moradores também conheçam as regras. Isso é muito importante. Por que que é importante? Porque depois, quando você trouxer a advertência, a notificação, a multa, eles precisam saber o porquê que estão recebendo aquilo ali. E muita gente vai alegar que não sabe. Ah, mas eu não sei, aqui nem tem regimento interno, a gente nem conhece o regimento interno, a gente nem sabe quais são as regras do condomínio. São as primeiras coisas que eles vão falar para você. Então, antes de cobrar, você precisa mostrar. Então, trabalhe.
de forma consistente as regras do condomínio. Primeiro você conheça, leia de forma detalhada, 1, 2, 3, 4. Eu costumo dizer que quando você lê uma vez, você não entende, você não fixa, você não aprende, você só mata a curiosidade. Para você entender direitinho qualquer coisa, um livro, um curso, uma aula, as regras do condomínio, não basta ler uma vez. Você precisa ler várias vezes até você entender direitinho. Principalmente se você tem vários condomínios. Por quê? Porque você vai confundir um com o outro. É muito parecido, regimento interno são parecidos, convenção de condomínio são parecidos. E se você não fizer isso dessa forma, você vai acabar confundindo e não vai se lembrar das regras. Então, primeiro conheça as regras e depois faça com que os seus funcionários conheçam e os moradores do condomínio conheçam as regras e entendam quais são as formas de ser avisado, né? Caso ele descumpra aquilo ali. Explica direitinho, olha, essas são as regras. Se vocês descumprirem as regras, a gente vai ter problemas. Por quê? Porque será advertido, será notificado, será multado e eu não quero a desculpa de que desconhece, tá certo? Então, antes de aplicar notificação, antes de aplicar multa, conheça as regras e mostre, apresente, trabalhe isso dentro do condomínio para que eles conheçam direitinho. Ok, depois você vai conhecer os seus colaboradores, independente se os funcionários são terceirizados ou se são contratados direto pelo condomínio, você é o gestor do condomínio. Você pode colocar ali as regras, a forma como você trabalha. Tem algo que você pode fazer que é criar um código de conduta. Você pode criar um código de conduta ou os 10 mandamentos dos colaboradores, coisas assim, de forma que você coloque ali, que você mostre o que é importante, o que não pode ser feito e quais são as consequências deles fazerem aquilo que não pode ser feito. E o mais importante, coloque como que você vai cobrar deles aquilo ali que você está explicando. E precisa ser muito justo quando você colocar isso aí e quando você for cobrar. Eu quero te dar um exemplo disso aqui. Um exemplo muito comum. Condomínios, principalmente condomínios de classe C, D, E, funcionários têm mania de pedir dinheiro emprestado para morador. Às vezes o funcionário é tão antigo do condomínio que já tem muita amizade com os moradores. E olha, tô careca de ver. Se você entrar aí na internet, você deve encontrar casos assim, de funcionários que são terceirizados. Só que eles estão ali no condomínio há tanto tempo e ele já fez tantas amizades ali com os moradores que ele acabou pedindo um monte de dinheiro emprestado. Pede um tanto para fulano, pede para ciclano, pede para o outro, pede para o outro. Daqui a pouco, ele é transferido para outro condomínio. Aí fica o buraco. Aí você descobre, cadê fulano? Não, ele saiu. Nossa, mas ele estava me devendo. Aí outro, não, ele também estava me devendo. Estava me devendo. Essa é uma das coisas que você pode colocar na regra de conduta, entende? No seu documento aí, no seu código de conduta, você pode colocar isso aí, que eles são proibidos de pegar dinheiro emprestado com os condôminos. E muitas vezes você pode pensar assim, mas professora, isso é errado, a gente não pode proibir. Pode sim. A gestão nesse caso não é do condomínio, é do síndico. E você precisa lembrar que coisas erradas que a equipe do condomínio faz, o responsável é você. Quem responde pelos problemas que os condomínios, que os funcionários fazem, é o síndico. Então a gestão é sua. Cabe a você trazer treinamento, trazer regras, mostrar que precisa cumprir as regras e mostrar que se não cumprir, vai ter advertência, vai ter suspensão,
pode ter até demissão e pode ter até justa causa, dependendo do problema. Quer ver um outro exemplo? Assistir televisão na portaria. É uma das coisas que em todos os condomínios que eu administrei, eu deixei bem claro que isso não era aceitável. E por que isso não é aceitável? Porque o porteiro está ali para trabalhar, para zelar pela segurança dos condôminos. E se a pessoa está assistindo televisão, ela não está prestando atenção. Ah, professora, mas se você não deixa assistir televisão, a pessoa vai assistir no celular, vai fazer outra coisa no celular. Sim, regras existem e elas existem para serem cumpridas. Tem câmeras que dá para você olhar. De vez em quando, mostra para eles que você está vendo. Mostra para eles que tem punição. Aí algumas pessoas falam assim, mas não é justo a pessoa passar a noite inteira na portaria trabalhando e não poder assistir televisão. Olha, é um detalhe que não dá para se aprofundar nisso daqui. Mas o que eu quero que você entenda é que aquilo ali é um trabalho. A pessoa está ali para executar aquele trabalho. Enquanto a pessoa está assistindo televisão, ela não está prestando atenção nas câmeras. No momento como esse, pode estar acontecendo um problema sério no condomínio e ele não está enxergando. Por quê? Porque ao invés dele estar olhando nas câmeras ali, ele está assistindo televisão. Então, são alguns detalhes, gente, que a gente pode colocar nesse código de conduta, treinar os funcionários e trabalhar em cima disso, tá? É muito importante que você faça dessa forma, porque senão você realmente não é respeitado. Principalmente se os síndicos anteriores não tinham nenhuma ligação de confiança dessa forma com os funcionários. Se é aquela gestão onde o funcionário faz o que quer, como quer e não tem nenhum síndico para dizer o que pode, o que não pode e conversar e cobrar, muitas vezes isso acontece. Aí o funcionário fica largado ali. Aí ele faz o jeito que quiser e ninguém olha, ninguém cobra, né? Então, se você é um gestor que trabalha dessa forma, você precisa mostrar, logo no início que você entra no condomínio, você precisa mostrar para eles qual é a sua forma de trabalho, você tem que mostrar que existem regras e você tem que mostrar quais são as punições para aquelas pessoas que desrespeitam as regras. Eu preciso te lembrar que você é o síndico, é a síndica, você é o representante legal eleito em assembleia e você tem responsabilidades. Tudo que acontecer ali, a culpa não é do funcionário, é do síndico. Então, sim, você pode e deve ser firme na sua comunicação. Isso não significa que você tem que ser grosso, que você tem que ser autoritário, que você tem que botar o dedo na cara, que você tem que ser o chefe. Não é isso que eu estou dizendo. Você deve falar de forma firme, porém de forma respeitosa, de forma educada. E eu vou te falar uma coisa, eu tenho essa postura firme, mas eu nunca tive problemas com nenhum condomínio com funcionário. Nunca. Pelo contrário, eu adorava fazer aniversário, porque eu chegava nos condomínios e toda vez, todos os condomínios tinham bolo, tinha presente, tinha festinha surpresa, era uma delícia. E eu era dura, eu era firme. Mas isso não fazia com que eles me odiassem ou me desrespeitassem ou fizesse coisa assim. Pelo contrário, quando você cobra esse tipo de coisa, quando você coloca limites, mas você também tem o seu lado humano, as pessoas vão respeitar você. Então, eu fazia isso, mas eu era daquela que eu passava na padaria, que eu comprava um pãozinho de queijo gostoso, que eu comprava um pãozinho com manteiga, eu fazia questão de sentar na copa e lanchar junto com eles, eu fazia ali a escolha do funcionário do mês, eu fazia festinha para comemorar o funcionário do mês, passava isso para os moradores, entende? Eu mostrava
eles para os moradores. Eu mostrava o trabalho lindo, incrível, necessário que eles faziam dentro do condomínio. Eu dava o mérito para aqueles que precisavam e que mereciam esse mérito. Então, o que eu quero dizer para você é que o fato de você ser firme não significa que você tem que ser uma pessoa chata, insuportável, autoritária, de jeito nenhum. Você pode ser firme e ser respeitosa, e ser doce quando precisa, entende? E ser cativante, e ser delicada. Sabe, gente, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você não precisa ser o Caxias, o autoritário, entende? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. São dois papéis importantes, tanto o papel do líder para mostrar que existem regras e as regras precisam ser cumpridas, como o lado legal. Da mesma forma a gente faz com os moradores. A gente deixa claro para os moradores que no condomínio não tem essa de disponibilidade 24 horas. Isso é um mito, isso é uma mentira que contaram pra gente. Aí as pessoas entram no condomínio acreditando que são escravos. O síndico é escravo, ele tem que atender a qualquer hora, ele tem que estar disponível 24 horas. Isso é mentira e você tem que deixar isso bem claro logo no início. Pessoal, o meu trabalho é assim, 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 eu trabalho assim, 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 o horário que você pode falar comigo é esse, 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 os horários que eu atendo o WhatsApp é de horário tal ao horário tal, passou desse horário, se for importante, liga, se não for importante, eu vou responder o seu WhatsApp no outro horário do dia, sabe? Eu não quero ninguém batendo na minha porta. Jamais, em hipótese alguma, atenda moradores na sua casa. Se você é um síndico morador e você quer ser respeitado, não atenda moradores na sua casa. Por quê? Porque isso vira bagunça. Daqui a pouco, a sua casa vai virar uma extensão, vai virar o escritório do condomínio. As pessoas com qualquer problema vão bater na sua porta. E vão bater qualquer hora. Ah, professora, as pessoas não me respeitam. Qualquer hora batem na minha porta. Me ligam qualquer hora. Sabe por que que elas não respeitam? Porque você não impôs limites. Porque você não mostrou as regras. Porque você não mostrou quais são os seus contatos e como que eles fazem esse contato. E que horas que eles podem fazer esse contato. O gestor é gestor. Ele não é escravo. Nós somos responsáveis pelo condomínio 24 horas, é claro. A partir do momento que você assina como síndico, você se torna responsável por aquilo ali. Isso não significa que você tem que ser escravo, que você tem que atender 24 horas por dia. Só que muitos condomínios estão acostumados com isso. Tem síndico que sai de casa para ir no condomínio para abrir o portão para um prestador de serviço, para jogar o lixo fora. Gente, pelo amor de Deus, isso não é tarefa de síndico. Eu nem quero entrar nesse detalhe porque aí é outra coisa. Eu não vou aqui desrespeitar o síndico morador que faz esse tipo de coisa. O que eu estou querendo dizer é que isso não é função do síndico. Isso é função do funcionário. Cada macaco no seu galho. Tem funcionário para tudo. Tem os funcionários de portaria que são responsáveis pela entrada e saída, pela identificação das pessoas. Tem os funcionários de limpeza, tem o zelador, tem quem bote o lixo lá fora, tem quem atenda ali os prestadores de serviço. O papel do síndico é ser gestor. O papel do síndico é entender os moradores. O papel do síndico é mediar conflito. O papel do síndico é trazer valorização para o condomínio. O papel do síndico é identificar o que está errado, o que está quebrado, o que precisa de conserto. É identificar o melhor custo-benefício, é buscar o que é melhor para o condomínio. Esse é o papel do síndico. Tá? Esse é o papel do síndico. Então, meu povo, essa questão de respeito, de confiança, de liderança, de autoridade, você não pede, você não manda. Essas coisas você conquista. E você conquista por meio dessas pequenas ações que são diárias.
que são diárias. O morador, você pode deixar bem claro para ele quais são as regras do condomínio e quais são as punições para aqueles que desobedecem às regras. E quando acontecer de alguém desrespeitar as regras, você tem que agir como líder. Você tem que ir lá e fazer aquilo que você disse que ia fazer. Porque senão as pessoas não vão respeitar você. É igual criança. Quem é pai e mãe aí sabe disso, né? A criança, ela testa o seu limite o tempo inteiro. Se você disse que ia fazer tal coisa e não faz, da próxima vez ela vai fazer aquilo ali e um pouco mais, porque você não está fazendo nada. Eu fico olhando e observando essas coisas. A criança está ali conversando e gritando e a pessoa, a mãe ou o pai está no telefone, né? Está ali no telefone, está nas redes sociais. Aí a criança, ela berra, ela grita, ela brinca com o irmão, ela machuca o irmão e olha para a mãe e olha para o pai para ver se alguém vai fazer alguma coisa. Não fez nada? O pau quebra ali, ó. Pau quebra. E os limites serão cada vez mais desrespeitados. Nesse caso, nem limite não tem. Tem morador de condomínio que é do mesmo jeito. Eu sempre faço essa ligação do morador de condomínio com crianças, sabe? É a mesma coisa. Se você não chegar no condomínio e não conscientizá-los do que é viver em condomínio, mostrar que tem regras, mostrar quais são as punições para quem desrespeitam as regras e não cumprir isso daí, você nunca vai ser respeitado como síndico. Esse é o papel do síndico. Aí tem pessoas que falam assim, ah, professora, mas é complicado. Se você faz isso, o morador não gosta de você. Se você começar a fazer da forma correta, se você cobrar regimento interno, se você notificar, se você multar, você cria inimigos. A pessoa não vai mais votar em você, ela vai falar mal de você. Tá tudo bem. O que você tem que fazer é fazer o que precisa ser feito e falar, e mostrar, e documentar, e ser transparente com o restante dos moradores. Porque sim, terão aqueles que vão odiar você, mas terão aqueles que vão amar você e vão apoiar você, entende? É você que vai ver onde que você vai, se você vai ceder com a primeira pessoa que criticou ou se você vai se manter firme às regras. Afinal de contas, o síndico é eleito para isso. Alguém tem que fazer esse papel de liderança, de gestão, porque senão o condomínio vira a casa da mãe Joana. Quantos condomínios você conhece que é a verdadeira casa da mãe Joana? É como se não tivesse síndico ali. As pessoas fazem o que quer, como quer, as crianças brincam nas áreas comuns, anda de bicicleta, anda de skate, joga bola dentro da garagem, faz tudo, acontece de tudo. E é como se não tivesse síndico, ninguém é notificado, ninguém é multado e vai ficar cada vez pior, porque as pessoas testam limites. Se você é líder, você precisa agir como líder. Você precisa falar, explicar e fazer o que tem que ser feito. E se as pessoas não estão gostando, é porque você está falhando em alguma coisa, de repente na comunicação. Na maioria das vezes, a falha é na comunicação. É claro que quando você chega num condomínio e você começa a agir dessa forma, as pessoas estranham. Opa, a casa mudou. Alguma coisa aqui tá diferente, o negócio aqui tá diferente. É claro que vão estranhar, nunca tiveram isso, mas eu te garanto que vai ter muito mais gente que vai amar, que vai aplaudir, que vai apoiar você, do que quem vai criticar. Óbvio que vai ter crítica, óbvio que vai ter resistência, mas se você continuar fazendo da forma correta, eu duvido se você não quebra esse espaço aí. E detalhe, não é ser chato o tempo todo, é como eu acabei de falar. Não é ser autoritário, não é ser visto como xerife, mas é também ter o lado legal. É também cumprimentar as pessoas, sorrir.
Dá um feliz aniversário para aquele condômino que está fazendo aniversário. É colocar frases legais dentro do grupo. É ser uma pessoa motivada, é ser uma pessoa para cima, é ser uma pessoa alegre, com vida, com simpatia. É isso. Esse é o limite, esse é o equilíbrio da vida. Você tem que ser firme quando precisa ser firme. E você pode ser uma pessoa doce, uma pessoa carinhosa, uma pessoa humana, uma pessoa que dá o ombro para chorar. O psicólogo, muitas vezes o síndico é psicólogo. Às vezes um casal ali está com um problema e a esposa chega para desabafar e conversa e fala da relação e fala de um filho que está doente e fala de um problema financeiro. Quantas e quantas e quantas histórias eu já escutei de moradores. E fica ali. É uma conversa de confiança. É a pessoa e você. Isso cria vínculos, isso cria laços, isso cria confiança, isso cria amizade, isso cria memórias. E aí, você precisa ter os dois lados em equilíbrio. Mostrar o que tem que ser feito, cobrar como tem que ser feito, mas também ser a pessoa humana. Aquela pessoa que faz um evento de vez em quando, que faz um café da manhã de vez em quando ali no hall, convida os moradores para participar. Aquela pessoa que faz um evento de vez em quando só para as mulheres, para que elas deixem as crianças em casa, o maridão em casa e possa se divertir um pouco juntas. Aquele evento para as crianças, aquele evento de Halloween, tá chegando aí, né? Final de outubro é data de fazer uma festa gostosa dentro do condomínio e mover a criançada e mover os moradores, movimentar o condomínio, criar memórias positivas, promover a amizade dentro do condomínio. Você percebe que tem tanta coisa gostosa que a gente pode fazer? Volto a repetir para você, é equilíbrio, equilíbrio. Você pode ser visto como a pessoa que botou ordem dentro do condomínio, a pessoa que transformou o condomínio e a pessoa que mais criou memórias, e a pessoa que trouxe tradição, e a pessoa que tornou o condomínio gostoso, com vida, aquele condomínio que todo mundo quer morar. Aquele lugar cheiroso, aquele lugar bem visto, aquele lugar bonito, aquele lugar que as pessoas têm prazer, têm orgulho de mostrar para os vizinhos, de mostrar para suas visitas. Entende? Esse é o síndico que todo mundo precisa, meu povo. Esse é o síndico que todo condomínio precisa. É isso que eu sempre falo. Torne-se a melhor opção para os condomínios. E quando você se torna essa opção, que tem esse equilíbrio, feito com conhecimento, com respeito, com dedicação, você acha que algum dia você vai ser trocado? Você acha mesmo que você vai perder para aquela outra pessoa que vai cobrar metade do preço? Você acha mesmo que os condôminos vão trocar essa pessoa por outra para começar um relacionamento novo? Uma pessoa que faz esse tipo de gestão, ela tira qualquer condomínio do buraco. Ela transforma qualquer condomínio em apenas um mandato. E é assim que você consegue trazer autoridade. É assim que você conquista, é assim que você passa confiança. Lembrando que é um conjunto de ações. É olhar nos olhos, é dominar o que você faz. Como eu costumo dizer, é saber o que fazer, como fazer e quando fazer. Quando você se torna essa pessoa, aí você pode ficar tranquilo que você não vai ser tirado por qualquer um. Aquela pessoa que te critica e que tenta criar um motinho ali para falar mal de você, os próprios moradores saem à sua defesa. Gestão de pessoas. Gestão de pessoas. Ajuda bastante quando você quer se tornar o síndico, um líder, um gestor do condomínio. O que foi mais importante nessa aula? O que você vai colocar em prática de todas essas dicas que eu coloquei?
Aproveita e me acompanha aqui. Se você ainda não se inscreveu nessa página, aproveita e se inscreva, tá? Se inscreva por quê? Porque toda quarta-feira às 8 da noite eu tô aqui com uma super aula como essa e como você já viu, vale a pena assistir todas elas ao vivo. Deixa o seu like e interaja, porque assim o YouTube entende que a aula é relevante e entrega para outras pessoas. Ó, já começou a chegar ali, ó, funcionário do mês, olha que legal. Funcionário do mês é incrível, Carlos, é muito bom, porque você reconhece. Todo mundo gosta de reconhecimento. Todo mundo gosta e merece e precisa, inclusive os síndicos, não é verdade? Eu quero dizer para você que ainda não é meu aluno, que eu posso te ajudar, independente do momento que você está, do básico ao avançado. Eu tenho um curso de síndico morador, tem curso de síndico empreendedor, tenho mentoria focada em prospecção de clientes e tenho também mentoria para aquela pessoa que já fatura acima de 10 mil reais por mês e está precisando de organização, de processo, de gestão. Independente do seu momento, a gente pode te ajudar. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para que você possa entrar e descobrir como podemos te ajudar. Combinado? Um beijo para você, fica com Deus e até a próxima aula. Até lá!